Boa noite, meus queridos inscritos. Passando aqui no começo do vídeo para dar dois recados muito importantes. O primeiro é sobre a nova parceria do canal, o Conhecendo o Sobrenatural, do casal Cris e Rômulo, que assim como o meu também postam relatos e contos sobrenaturais, além de postarem vídeos sobre investigações e documentários, tudo relacionado ao sobrenatural. Inclusive os relatos de hoje que vocês vão ouvir é do canal parceiro. O segundo recado de hoje é sobre meu novo canal, o Horror Sobrenatural, que criei junto com a Cris, do canal Conhecendo o Sobrenatural. Lá, assim como aqui, também postaremos contos e relatos sobrenaturais. Inclusive hoje já é para ter vídeo novo no canal. Caso ainda não tenha, logo logo estará saindo. Deixarei o link dos canais no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Se inscrevam, deixem um like e compartilhem com os amigos, que será de grande ajuda. E era isso, pessoal. Agora, sem mais delongas, bora para os relatos. Olá, eu me chamo Caio, moro em Barreiras, que fica na Bahia. Irei contar um caso que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás. Foi algo muito assustador, tanto que até hoje não abro minha janela por nada. O ano do ocorrido foi 2019. Nessa época, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, que era no período noturno. Eu sempre ia às 7 da noite e retornava às 10. A minha rotina era normal, assim como de qualquer pessoa. E com 19 anos, nunca tinha visto ou sentido nada sobrenatural. Até achava que essas coisas não existiam. Porém, naquela noite de sexta-feira, algo entrou no meu quarto. E não sei se era um espírito ou alguma outra coisa do além. Bom, antes de contar meu relato, irei detalhar como é minha casa. Ela fica de frente a um matagal, onde não tem nada para o lado de lá, e temos apenas um andar, e é bem seguro, pois além da cerca elétrica, temos um muro bem alto, além de 2 cães. O meu quarto fica bem na parte da frente virado para o local de mata, e tem uma grande janela de vidro, a mesma da onde aquilo entrou. Até hoje, sempre que chega perto de anoitecer, eu já fecho ela, pois tenho medo de que aquilo volte algum dia. Pois bem, tudo aconteceu numa noite de sexta para sábado. Nesse dia, fiz tudo como sempre fiz. Às 7 horas da noite, segui para o cursinho, e às 10 voltei para minha casa. Comi uma merenda e fui para o meu quarto. Desliguei as luzes e fiquei no celular até às 1 da madrugada, hora em que fui dormir. Porém, às 2:30 da manhã, eu me levantei para poder abrir a minha janela, pois aquela noite estava muito quente, e eu queria que entrasse um pouco de vento. O problema é que essa minha atitude fez com que aquela sombra entrasse no meu quarto. Depois que abri a janela, eu fui me deitar outra vez, e fiquei tentando pegar no sono. Porém, ele não voltava de jeito nenhum, e fiquei ali, olhando para o nada. Foi quando vi pelo canto do meu olho uma sombra negra começar a entrar lentamente no meu quarto. Tomei um grande susto quando vi aquilo. Me arrepiei todo. No desespero, apenas fechei meus olhos. E foi nessa hora que aquele estranho visitante meio que se rastejou e veio para debaixo da minha cama. Eu fiquei paralisado e quase sem respirar direito, com medo que aquilo fosse fazer algo comigo. E como se não bastasse ele estar embaixo da minha cama, eu comecei a ouvir um gemido, como se fosse alguém sentindo muita dor. Eu naquela posição continuava parado e morrendo de medo. Só que o pior estava por vir. Depois dos gemidos, aquela coisa meio que saiu debaixo da minha cama e começou a andar pelo meu quarto. Foi até a mesa do meu computador e empurrou algumas canetas.
e logo depois abriu a porta do meu guarda-roupas, pois escutei o barulho da porta se abrindo. E por fim, aquilo sentou do meu lado na cama, e deu para sentir que ele me observava. Fiquei com aquela coisa no meu quarto por cerca de meia hora, e pode parecer pouco, porém, enquanto estava lá parado, eu senti como se fossem horas. Achei que foi um terror que não desejo a ninguém. Depois de me encarar por muito tempo, aquela sombra foi embora. Ainda esperei alguns minutos para só então abrir os olhos, pois estava morrendo de medo, e depois, com muita coragem, liguei a luz, fechei a janela e voltei bem rápido para a cama. Me cobri com os lençóis do pé à cabeça e fiquei lá embaixo no calor. E só quando amanheceu que fui ver se tinha sumido algo das minhas coisas. Mas graças a Deus que não tinha sumido nada. Porém estava tudo uma zona, com coisas espalhadas para tudo quanto era de lado. Não contei nada à minha mãe sobre esse ocorrido, pois anos antes, quando não tínhamos toda essa segurança, nós fomos assaltados diversas vezes. E se falasse disso que vi, ela não acreditaria e pensaria que fosse um ladrão. Por isso resolvi guardar esse caso apenas para mim. O que vi naquela noite não era uma pessoa, era algo escuro e sem vida. Parecia estar ali apenas para atormentar meu sono, pois aquilo percebeu que eu não estava dormindo, e logo em seguida foi embora do meu quarto. Olá, Sam. Eu me chamo Rogério. Tenho 36 anos e moro em Calcaia. Venho aqui no seu canal para compartilhar a história do meu pai. Um relato assustador que nos deixava com muito medo, principalmente quando era época de quaresma, já que foi nesse tempo que tudo aconteceu. Segundo meu pai, o ano era 1978. Nessa data ele ainda tinha seus 15 anos, mas já ajudava seus pais com os afazeres da roça, pois o meu pai e sua família viviam de um pequeno roçado que tinha nos fundos da casa, além de alguns porcos e galinhas, e também 2 jumentos que serviam para transporte. Pois bem, era-se uma noite muito tranquila. Havia chovido bastante naquele dia, tendo parado ao final daquela tarde. O meu pai, junto dos seus pais, foram à missa naquela noite. Retornaram, jantaram e foram dormir. Isso era muito cedo. Devia ser entre 7 ou 8 da noite. E pensava meu pai que aquela seria apenas mais uma noite comum. Mas não foi. Quando deu assim por volta de umas 2 da manhã, meu pai acabou se acordando por causa do relinchado dos jumentos, que estavam muito alvoroçados. Ele ainda esperou seu pai se levantar para olhar o que estava acontecendo, mas ele ainda dormia profundamente. Então meu pai pegou um jucá e foi ver o que estava assustando os animais. Ele abriu a porta e olhou de um lado e para o outro, e notou alguma coisa do lado dos jumentos, e que parecia estar sentado e de costas para ele. Pensou que fosse um cachorro, porque estava meio que de 4, e era peludo como um. Meu pai até disse que tentou tanger o bicho. "Sai daí, rapaz, deixa o jumento de mão." Mas ele disse que o bicho olhou em sua direção, e não era um cachorro como pensava. Era algo que tinha os olhos vermelhos, e que pareciam com uma pequena brasa. Não deu para ver direito como era aquilo, pois estava muito escuro e nublado. Mas ele percebeu quando o bicho pulou o cercado e correu na sua direção. O meu pai nem quis esperar o bicho vir para contar a história. Em 2 pulos pulou para dentro de casa e se trancou. E a coisa ficou lá fora grunhindo e roncando na porta. Nessa hora ele sabia que só podia ser um lobisomem, pois coisa normal não era. Bom, meu pai saiu da porta e voltou para o quarto.
Se tremendo de medo, ficou apenas ouvindo os diversos sons que o bicho emitia. Não era um uivo como muitos dizem, e nem como um cansaço. Aquilo apenas grunhia e roncava feito um porco, um som que ele diz que jamais esqueceu. Pela manhã veio a surpresa. O lobisomem havia comido 2 galinhas, e pelo jeito que estava o chão onde os jumentos dormiam, aquilo estava se espojando por lá. Esse relato me assustou por muitos anos, e ainda hoje fico pensando na cena que meu pai viu. Franzino e pequeno como era, talvez o bicho lhe atacasse sem hesitar. Fico honrado por ter meu relato narrado em seu canal, Sam. Tenha uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Eu me chamo Raimundo. Moro em um sertão que fica no Ceará, que por aqui chamamos esse lugar de Bahia. Fica perto de Santana do Acaraú. Aqui é uma comunidade muito pacata, porém cheia de mistérios, sendo o caso do lobisomem um dos mais recentes daqui. Como aqui é pequeno, não tem geração de empregos. O que nos resta é ir para outros municípios, atrás de trabalho, como Santana ou Sobral, que são as cidades mais próximas daqui. E já fazem mais de 20 anos que trabalho em uma empresa que faz tijolos, lá em Sobral, uma cidade aqui do Ceará, uma empresa onde estou trabalhando até hoje. E foi justamente enquanto ia para esse trabalho que um lobisomem quase me atacou. Eu sempre desempenhei o mesmo papel na empresa, que era o de queimador, onde jogava os tijolos na fornalha e depois colocava fogo. Entrava às 7 da manhã e só saía às 5 da tarde. Para se chegar até o meu trabalho, eu tinha que pegar uma carona com um ônibus de uma outra empresa, pois não dava para vir de bicicleta ou a pé, já que a distância era muito grande. E mesmo indo de ônibus, demorava bastante, pois saía da minha casa quando ainda era de madrugada, onde sempre era a mesma coisa. Sempre saía às 3h30 da manhã, esperava o ônibus às 4h30, para chegar em Sobral somente às 7 horas da manhã, pois como disse, era um ônibus de uma outra empresa. Ele fazia um rodízio atrás dos funcionários. Apesar de ser puxado, era muito bom, pois nunca tive problemas nesse caminho que pegava. Mas aquela fera, ela veio para mudar toda a minha rotina. Era novembro de 2012. Eu estava indo para o meu trabalho, assim como normalmente fazia. Acordava às 3 da manhã, fazia o café e às 3h30 saía de casa. Ainda tinha que passar por umas 4 fazendas para chegar no ponto de ônibus, que ficava numa estrada de carroçável, sendo iluminada somente por um único poste de luz, sendo o resto um total breu. E lá estava eu nessa minha labuta, mas em uma madrugada, algo muito estranho aconteceu. Enquanto esperava o ônibus no ponto, saiu um homem do meio do mato, todo sujo e com as roupas rasgadas, e meio que desconfiado veio até mim, sempre com a cabeça baixada e me olhando de baixo para cima. Ele me pediu um cigarro e o tempo todo se mexia. Parecia estar endemoniado, pois não parava quieto no canto. Então dei um cigarro para ele e ainda acendi. E o estranho homem saiu na direção daquele breu da estrada e não seguiu o caminho reto, pois deu para perceber que o fogo do cigarro mostrou para onde ele foi. O sujeito tinha saído da estrada e entrado lá para o meio do mato, e lá ficou parado, apenas me observando, até meu ônibus chegar e eu ir trabalhar. Fiquei bastante cabreiro com a atitude daquele homem, pois mesmo não me roubando ou não fazendo nada comigo, ainda ficou a desconfiança.
pois conhecia todo mundo da região e não conhecia aquele sujeito de lugar nenhum. Mas decidi relevar, pois se fosse para fazer algo contra mim, ele já teria feito. Mas mesmo assim não quis confiar, e no outro dia mesmo já iria mudar minha rotina e também meu local de espera do ônibus. Na madrugada do dia seguinte, segui por um caminho diferente daquele que estava acostumado a pegar. E não fiquei na parada do ônibus como sempre fiz. Subi em cima de um pé de tamarindo que tinha perto dali, e lá de cima fiquei olhando para o ponto de ônibus, para ver se o homem aparecia, e não deu outra. Na mesma hora do dia anterior, o estranho homem voltou, mas ele já não era mais o mesmo, pois em seu lugar veio um bicho muito feio e grande. Aquilo estava coberto de pelos. Suas orelhas eram muito grandes, ao ponto de baterem uma nas outras. A sua cabeça também era enorme, que nem a de um porco. Aquele bicho roncava o tempo todo e ficou direto entrando e saindo daquela mata. Parecia estar me esperando. A coisa ficou ali até o ônibus aparecer ao longe, o que o fez correr para dentro da mata. Só então que corri para o ponto de ônibus e entrei. Lá de dentro, vi 2 olhos amarelados no escuro me observando. Me benzi e agradeci a Deus por não ter sido vítima daquele bicho, pois se tivesse frente a frente com ele, eu não iria dar conta daquela coisa sozinho. Depois desse ocorrido, a minha rotina mudou totalmente, pois não queria me encontrar com aquela fera outra vez. Contratei um mototáxi que sempre me levava em segurança para o trabalho, mas ainda assim ficava cabreiro de que aquele bicho descobrisse onde era a minha casa e viesse para me atacar. Depois disso, só ouvi o povo comentando de terem visto um bicho muito grande e peludo correndo por aqui perto. Eu ainda cheguei a ouvir a correria e latido dos cães na rua, como se estivesse correndo atrás de algo ou alguém. Dei muita sorte dele ter cruzado meu caminho, ainda como era gente, e não como um bicho, pois se fosse o contrário, talvez nem essa história estaria contando aqui para vocês. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.